Camões dá que falar. O nome desta iniciativa é uma feliz derivação do facto de termos uma língua, o português, a que nos referimos muitas vezes como a língua de Camões. Quer dizer, ao facto de nos reconhecermos numa língua que não foi fundada por Luís de Camões, mas que nas suas potencialidades imaginativas e expressivas se manifestou como a sua língua. Sabemos que não é aquela que Camões falaria no seu cotidiano. Também já não aquela exata língua que ele escrevia, mas é ainda a nossa língua. E o seu gênio, que os gênios descobrem, a afirmam. Além do mais, Camões deu que falar porque andou pelo mundo, então conhecido ou pouco conhecido, e dele falou e escreveu. E nesse mundo ainda hoje se fala a língua que Camões falava, maioritária ou minoritariamente, sobretudo em comunidades de portugueses ou de luso-descendentes, ou entre imigrantes de várias gerações, ou estudantes e profissionais do nosso mundo globalizado. Os congêneres do Instituto Camões, como o Goethe ou o Cervantes, referem-se igualmente ao gênio da língua, o alemão e o castelhano, e aos gênios dessas línguas. Mas ao escolher o nome Camões, o Instituto, que foi de alta cultura, de cultura portuguesa, de cultura e língua portuguesa, aponta para um poeta e soldado, que foi um português pelo mundo em pedaços repartido. Ou seja, um símbolo e um exemplo concreto de uma língua de uma aparentemente pequena nação que a história tornou língua universal. Tal como o homem do leme do poema de Pessoa, todos nós portugueses conhecemos o aqui ao leme sou mais do que eu. Conhecemos, por outras palavras, a irradiação do português, como língua e como cultura, em todos os continentes, em todas as latitudes. Como Vossa Excelência sublinhou, o Presidente da República tem sido testemunha dessa extraordinária presença da cultura portuguesa nas mais diferentes paragens, até as mais inesperadas. Uma presença maior do que nós, do que a nossa dimensão territorial, do que o nosso estatuto económico ou político. Utiliza aqui o termo cultura no sentido lato, como realidade linguística e como conjunto de usos e costumes, de memórias pessoais ou coletivas, até de afetos mais ou menos explicáveis ou perdidos na bruma dos tempos. É a todas as pessoas que de algum modo se relacionam ou se queiram relacionar com a cultura portuguesa que o Camões deve dar que falar. Através de leitorados, centros culturais, bibliotecas, intercâmbios, parcerias, através do ensino da língua ou da tradução. Mas o Camões também dá que falar no campo da cultura em sentido estrito, das criações culturais, dos escritores e artistas, dos agentes culturais. O país de Camões talvez seja hoje no estrangeiro o país de Cristiano Ronaldo, e temos orgulho no seu talento e na sua carreira, mas não é menos, em todas as latitudes e em tantos meios, o país de Pessoa, de Saramago, de Alegre, de Manuel de Oliveira, de Vieira da Silva, de Amália, de Lídia Jorge, ou o país de Lobo Antunes, Paula Rego, Maria João Pires, Cisa Vieira. E de muitos outros mais novos, que por todo o mundo circulam, dos cineastas premiados em festivais aos fadistas famosos, até em cidades onde ninguém sabe sequer que palavras são aquelas que elas e eles cantam com tal intensidade. O Camões dá que falar
porque apoia a cultura portuguesa e a cultura de língua portuguesa no mundo. Um desígnio nacional, constitucionalmente consagrado e prosseguido com afinco pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, em articulação com outras áreas dos poderes públicos portugueses, nomeadamente a educação e a cultura. Património largamente imaterial. A língua e a cultura precisam de materialização em termos de instituições, em termos de contactos, de recursos, de estratégias. E todos sentimos que Portugal cumpre o seu dever quando uma tradução em língua estrangeira, um concerto, uma exposição ou um projeto educativo indicam o apoio de entidades portuguesas, entre as quais dá que falar o Instituto Camões. Mas se o Instituto é um instrumento de cultura, como todos sabem que é, assume-se também como organismo coordenador da cooperação, especialmente atento aos países de língua portuguesa. Às vezes, nas discussões acerca da definição de cultura, dizem alguns autores que a cultura é tudo. No caso, em apreço, isso é verdade. A cultura é tudo. A partir de um determinante histórico ou cultural e linguístico, a língua, tudo aquilo que nos une, nomeadamente aos países de língua portuguesa, é de algum modo do domínio cultural, ainda que tenha declinações em setores específicos, como a saúde, a educação, a defesa, a justiça, a administração do território. É a proximidade cultural que permite a Portugal ser um parceiro dos países lusófonos na cooperação. Porque falamos de nações soberanas que são nações amigas. Porque, embora os Estados sejam diferentes na sua configuração e desenvolvimento, os povos conhecem-se, têm uma história, influenciaram-se mutuamente durante gerações, durante séculos. Por vezes ouviram as mesmas canções, leram os mesmos livros, estudaram pelos mesmos códigos, já para não falar desse polo agregador, identitário e emotivo, que também é o desporto. E o mesmo acontece com países onde a presença portuguesa é menos significativa, mas onde Portugal é visto com interesse, com benevolência, com amizade. Nem de outro modo se explicaria a presença de um português à frente das Nações Unidas. A cooperação que o Instituto Camões protagoniza é uma cooperação para o desenvolvimento. O desenvolvimento material, obviamente, porque todo o desenvolvimento supõe bases materiais, económicas e financeiras, mas também o desenvolvimento formativo, jurídico, institucional. Embora os tempos de Camões não possam ser comparados com os atuais, porque vivemos depois do fim dos impérios, é natural que o Camões, como habitualmente nos referimos ao Instituto, tenha uma componente administrativa e técnica, porque não há relações entre povos sem essas superestruturas que sustentam todo o tipo de trocas e de aproximações. Até Luís de Camões teve de se ocupar em Macau da provedoria de defuntos e ausentes, o que talvez nos ajude a enquadrar o aparente choque entre a alta cultura e a baixa tecnocracia. Uma parceria só se entende se tivermos alguma perspectiva histórica e geográfica. A parceria cultural com os países de língua portuguesa, por exemplo, é mais visível a partir de Portugal, ao passo que a cooperação e a cooperação para o desenvolvimento é mais conspícua nos países com os quais mantemos uma história e uma língua comuns. Quem acompanha estas parcerias, quem está no terreno, e são muitos, ou quem, como é o caso do Presidente da República, visita regularmente, eu diria mesmo muito regularmente, países de língua portuguesa, ou conversa com os seus dirigentes, diplomatas, empresários ou membros da sociedade civil,
quando pode, sem distanciamento social, quando a conjuntura o impõe com algum distanciamento social, sabe bem a importância que o elemento cooperação tem nas nossas relações culturais. Porque se ninguém duvida, ou ninguém devia duvidar, da relevância de feiras do livro, da edição, dos concertos, das exposições, dos centros culturais, aqueles a que a isso estão atentos não podem ou não devem menosprezar os programas estratégicos de cooperação, que, tendo raízes culturais, são também instrumentos de cultura, na medida em que exprimem e concretizam sentimentos de comunidade e entreajuda entre Estados, povos e cidadãos. O Camões dá que falar porque dá mundos ao mundo da língua portuguesa, porque, sendo nacional, é global, porque nos lembra que a cultura é uma técnica de civilização e um modo de humanismo. Excelências, tudo quanto fica dito, e mais não é do que um regresso a uma matéria que nos é querida, pelo valor simbólico de Camões e pela obra notável do Camões, vale 90 anos de vida. 90 anos de serviço a Portugal e aos portugueses. 90 anos que mobilizaram milhares de compatriotas por todo o mundo. Muitos milhares de compatriotas. Ou serão mesmo dezenas, ou centenas, ou milhões. Para elas e eles, o Camões significou, em algum momento das suas existências, um laço a Portugal. Nas aulas recebidas, nas lições dadas, nos contactos com a língua, a cultura, a maneira de ser, os que vinham da terra ou para lá partiam, mais os contactos com os locais que queriam saber mais de Portugal, os irmãos na lusofonia ou os primos ou sobrinhos de falas afins ou próximas, ou os companheiros na humanidade, que é vasta, que não pertencia à nossa família originária. 90 anos de realizações e de sonhos por concretizar, de gratidões e de quando em vez de queixumes por causa dos meios, dos tempos atrasados, das expectativas frustradas. Houve de tudo um pouco, como há nas instituições congêneres dos países mais ricos e poderosos. Mas há que reconhecer que tudo medido e bem pesado, houve claramente muito mais ativo do que passivo. Mais obra feita do que deixada por fazer. Desde os dias em que a língua e a cultura eram vistas como algo de reservado para alguns, escassos, num império que ainda se considerava eterno. E mesmo aí, não fora o Instituto, a Academia Portuguesa teria sido mais solitária, mais embiocada, menos cosmopolita. Passando depois pelos dias em que se aprendeu a ensinar e a aprender, com outro alcance e outros meios, e se esboçou o caminho para a democratização do saber, ultrapassando um regime a isso avesso, e se olhou de frente para a nova imigração que nascera com as guerras, os desenraizamentos, os abandonos dos vários interiores. E como se um filme acelerado se tratasse, a descolonização, a transição para a liberdade e a democracia, que se queria e quer integral, e o sem parar de desafios de décadas sucessivas de ponte entre o Portugal de cá dentro e o Portugal de lá fora, e ambos e o mundo que tínhamos palmilhado e continuávamos a palmilhar. E agora? Agora é preciso que mais e mais portugueses considerem verdadeiramente importante a sua e nossa língua, a sua e a nossa cultura. São, é bom que o digamos, e digamos uma e muitas vezes, desígnios nacionais. Agora é preciso que continuemos a não esquecer os que são o Portugal espalhado pelos 5 continentes. Agora é preciso também continuemos a dar a maior atenção
É esse mundo que vai para além deles e que quer ligar-se a Portugal. Agora é preciso que continuemos a querer mais do que ficar parados no final do século passado ou nas 2 décadas do nosso século. Antes, unamos essa experiência a novos horizontes e novas ambições. Agora é preciso que o Estado continue a não se demitir da sua função nacional, como se não tem demitido, mas que ela seja também cada vez mais tomada em suas mãos, pelas instituições, pelas fundações, pelas empresas, sobretudo pelas pessoas. Todas elas, para que tudo não continue a ser visto por alguns como responsabilidade dos outros, obra dos outros, mas não sua, desígnio dos outros, mas não de todos. 90 anos de vida é muita vida. E muito serviço a Portugal. Agora é dizer a Camões, como até nesta missão nacional, o nosso poeta foi essencial, como símbolo e como esperança. Agora é dizer ao Camões, ao Instituto, que há continuar a percorrer o mesmo caminho até 2030. O mais longo do século está feito, 90 anos. Só faltam 10 anos por fazer.